Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos continuar o estudo do reino das plantas, o reino Plantae. Hoje nós vamos falar do filo Pteridophyta. O filo Pteridophyta, o exemplar mais conhecido deles é a samambaia. A samambaia faz parte do grupo das Pteridófitas. Seguindo a evolução, as briófitas são as primeiras plantas que conseguem sair do ambiente aquático e dominar e conquistar o ambiente terrestre, mas tem seu crescimento limitado porque não tem vasos condutores. Depois das briófitas, as pteridófitas são o grupo mais evoluído, porque ele apresenta uma novidade, consegue desenvolver vasos condutores de seiva. Isso faz com que a planta tem um aumento no seu tamanho corporal, ou seja, ela começa a ficar maior. E para que ela tem que crescer? Para captar melhor a luz do sol, para fazer a fotossíntese. Então, as pteridófitas, a partir do momento que elas desenvolvem vasos condutores de seiva, elas conseguem crescer em tamanho, começa a ficar com o tamanho corporal maior, consegue crescer para o alto e captar melhor a luz do sol para poder fazer a fotossíntese. Tá certo? Ela depende da fotossíntese para a sobrevivência. Então, quanto melhor ela capta a luz do sol, melhor vai ser o seu desenvolvimento e a sua sobrevivência, Vai garantir a sua sobrevivência. Então, as pteridófitas, com o aparecimento dos vasos condutores de seiva, conseguem, então, ter um aumento corporal. Esses vasos condutores de seiva, eles são formados por células que têm na sua composição a lignina, que é uma molécula que torna a parede celular mais rígida, mais dura, tornando a planta lenhosa, igual a lenha que a gente vê lá na árvore, Aquela parte lenhosa é composta pela lignina. Isso vai fazer a planta conseguir se sustentar em pé, dando a maior sustentação para a planta, fazendo com que ela cresça para o alto, tá certo? Além da celulose, que faz parte da parede celular da planta, que vocês devem ter estudado lá nas células vegetais no segundo ano ou no primeiro ano, as plantas vasculares vão ter a lignina, uma substância que torna a parede celular mais rígida, tornando ela lenhosa, dando maior sustentação para que ela consiga crescer para o alto. Tá certo? Esses vasos condutores, eles são responsáveis por transportar dois tipos de seivas pela planta. A seiva bruta, que é a água, nutrientes da raiz para as folhas, e a seiva elaborada, que é os produtos da fotossíntese das folhas para todo o corpo do vegetal. A seiva bruta, água, nutrientes, elas vão através do xilema, que é um tipo de vaso condutor, ser transportado até as folhas. Lá nas folhas, esses nutrientes e a água, junto com a luz solar e o gás carbônico captado pelas folhas, vai ser transformado pela fotossíntese em nutrientes, que serão distribuídos pelo floema para todo o corpo vegetal, nutrindo ele. Então, o xilema, que é um vaso condutor, transporta a seiva bruta, e o floema, que também é um vaso condutor, transporta a seiva elaborada. Tá certo? Se a gente parar para pensar, é uma situação semelhante aos nossos vasos sanguíneos, que transportam o sangue venoso e o sangue arterial. Mas na planta, são vasos condutores xilema, que transporta seiva bruta, e o floema, que transporta a seiva elaborada. Tá certo? Além dessa novidade das plantas conseguirem, das pteridófitas conseguirem crescer, elas também desenvolveram raiz, caules e folhas verdadeiras, Lá nas briófitas elas não tinham raiz, caules e folhas, elas tinham cauloides, rizóides e filóides, tá certo? Apesar disso, apesar da evolução da pteridófita em relação à briófita, a pteridófita ainda depende da água, porque a reprodução dela só acontece se o anterozoide conseguir nadar até a oosfera para fecundá-la. Então, sem água, as pteridófitas não conseguem sobreviver. Então, elas ainda são dependentes para a reprodução da água. Tá certo? Então, até a próxima aula. Obrigado.